Olá, pessoal. Meu nome é Tayana e para o primeiro seminário de neuromodulação da FABC, eu trouxe como tema a estimulação transcutânea do nervo vago para sintomas da depressão. Eu dividi esse tema em alguns tópicos para a gente poder discutir de forma mais detalhada e tirar um pouco dessa complexidade toda. A gente vai começar do começo, né, da introdução ao tema, que antes de falar especificamente desse tema, a gente precisa desvendar alguns monstros, né? Então, o que seria neuromodulação, o que seria transcutânea e o que seria do nervo vago, né, para depressão. Primeiro de tudo, é bom esclarecer o que é neuromodulação, que é a palavra que vai reger todos os seminários aqui apresentados. Neuromodulação, então, é qualquer técnica que vai alterar a atividade do sistema nervoso por meio de estímulos aplicados de forma controlada. E esses estímulos que eles são aplicados, eles podem ser elétricos, químicos ou até magnéticos. Eles vão ajudar a corrigir ou ajustar a função cerebral dos nervos que estão desequilibrados. E eu vou ter diferentes tipos de neuromodulação. Eu vou ter aqueles que são invasivos ou não invasivos. Quando a gente fala de métodos invasivos, é bem subjetivo o nome, a gente está falando daqueles que precisam de cirurgia para poder implantar dispositivo diretamente no corpo. E, por outro lado, as não invasivas são o contrário. Então, o estímulo ele vai ser aplicado fora do corpo, sem a necessidade de uma intervenção cirúrgica. O exemplo mais comum é quando eu coloco eletrodos sobre a pele, que vai enviar sinais para o sistema nervoso, que é o caso da estimulação transcutânea. Transcutânea significa através da pele, que é o caso dessa paciente aqui da foto, que ela está usando uma técnica não invasiva, né, fora do corpo. Agora falando um pouquinho da penúltima parte do nosso título bem monstruoso, né, que seria o nervo vago. Primeiro que ele é só um dos mais importantes do corpo humano e faz parte de um grupo especial de nervos chamados pares de nervos cranianos. Ele é o 10º e a gente tem 12 pares no total. E, né, o que ele faz? Ele é responsável por conectar o cérebro a muitos dos nossos órgãos vitais, como coração, pulmão, sistema digestivo, e ele pode ser meio que comparado, assim, né, uma metáfora, com um cabo de comunicação, que vai transportar sinais entre o cérebro e os órgãos do corpo, garantindo que funções como, por exemplo, o batimento cardíaco, digestão e até mesmo o humor, eles estejam em equilíbrio. E, né, além dessas funções mais vitais de batimento, digestão, vai estar também desempenhando um papel fundamental na parte de humor e controle de estresse. Ou seja, quando a gente estimula esse nervo, a gente pode também estar influenciando partes do cérebro envolvidas na regulação das emoções. Isso pode ser bem útil no tratamento de condições que a gente está vendo aqui, como, por exemplo, a depressão. Agora sim, uma das últimas partes do nosso título, né, que é a depressão. Aí você pode estar pensando, mas depressão eu sei já o que é no dia a dia, eu sei quando alguém está com depressão, né? Às vezes não dá para saber, mas o que importa aqui para a gente seria a parte da química da depressão, né? O que está por trás desses sintomas depressivos. A depressão em si, ela é uma neuropatologia multifatorial, então não é só a química do cérebro, também tem muito a ver com o ambiente, genética e muitas coisas ali no meio. Então, o que a gente vai ver aqui é a parte da explicação que envolve os neurotransmissores. O que seria isso? São substâncias químicas do nosso cérebro que ajudam a transmitir sinais entre os neurônios, que são as nossas células nervosas. Quando esses neurotransmissores eles estão desequilibrados, podem causar ou até mesmo agravar sintomas de depressão. Nessa imagem aqui, a gente tem interação entre 3 neurotransmissores que são assim bem principais para influenciar o nosso humor e comportamento. Nesse aqui a gente tem a noradrenalina. A noradrenalina está associada com energia, interesse, motivação. Então, quando eu tenho níveis baixos de noradrenalina, eu posso ter falta de energia, perda de interesse em atividades diárias, que é um sintoma muito clássico de depressão que a gente vê, né? E a serotonina, que é a mais conhecida, que ela vai afetar sono, impulso, humor. E quando eu tenho níveis baixos dela, eu posso ter tristeza profunda, problema de sono, impulsividade, etc. A dopamina, né, que é a última aqui, vai estar relacionada a prazer, recompensa e impulsividade. Então, quando eu tenho baixos níveis de dopamina, eu vou ter uma sensação bem reduzida de prazer nas atividades, que é um sintoma que a gente também chama de anedonia. Então, tudo isso vai ajudar a explicar por que esses tratamentos que visam regular esses neurotransmissores, como a estimulação do nervo vago, eles podem ser eficazes no tratamento da depressão. Aqui, só para ilustrar mesmo, é que o nervo vago
ele tem conexões diretas com o trato digestivo e também áreas muito importantes do cérebro, como, por exemplo, o tálamo, a amígdala e o lóbulo cerúleus, que eles estão envolvidos no controle das emoções. E é aqui que a TVNS pode entrar como opção de tratamento para a depressão refratária, ou seja, uma depressão resistente ao tratamento, né? Casos que, até mesmo quando a pessoa toma medicamentos antidepressivos e faz psicoterapia, não experimenta uma melhora muito significativa. Aqui, como eu já falei anteriormente, que a gente ia ver o funcionamento, a gente tem uma demonstração, né, visual de como a estimulação transcutânea do nervo vago ela funciona. Então, para esse procedimento, a gente tem esses pequenos eletrodos que vão ser colocados na orelha do paciente, mais especificamente nas áreas onde o nervo vago passa, que a gente acho que falou no terceiro ou quarto slide, que é o ramo auricular do nervo vago, né, essas duas pontinhas vermelhas aqui. Esses eletrodos eles vão enviar impulso elétrico, né, impulsos bem suaves, nada demais, para estimular esse nervo. O dispositivo, como a gente vê aqui, ele não é invasivo e ele é controlado por esse aparelho bem pequenininho aqui, né, que vai ajustar a intensidade da estimulação. E outra coisa interessante é que as sessões, normalmente elas duram cerca de 30 minutos e dependendo da resposta do paciente, o tratamento pode durar, né, cerca de 8 a 12 semanas. Outra coisa que não precisa ter medo, que esses impulsos elétricos eles são muito leves, praticamente nem dá para notar, o que dá para sentir no máximo um formigamento assim bem levezinho. E que aí é a grande vantagem da TVNS, que ela não é invasiva e por causa disso ela tem poucos efeitos colaterais e pode ser feita de forma extremamente segura. Então agora que a gente já entendeu o título da apresentação e sobre o que são esses seminários, a gente vai falar um pouco dos resultados da eficácia desse tratamento no caso de depressão resistente, né, o refratário. A gente tem estudos clínicos que eles mostram resultados muito promissores para paciente que não responde bem aos tratamentos convencionais, né, como o caso de antidepressivos. Por exemplo, nesse primeiro estudo aqui, eu tenho pacientes com depressão crônica que receberam a VNS e mostraram uma melhora significativa. Ou seja, 53,1% dos pacientes alcançaram redução de 50% dos sintomas, que é muita coisa. E 38,9% atingiram os critérios de remissão, com a pontuação na escala de avaliação de depressão, que se usa, né, menor que 10, que indica, né, para termos aqui bem fáceis, indica uma redução significativa nos sintomas depressivos. A gente tem esse segundo estudo aqui, que mostrou resultados de longo prazo, ou seja, depois de 2 anos de tratamento com VNS, 42% dos pacientes tiveram uma resposta positiva ao tratamento e 22% deles apresentaram remissão. O que esses resultados eles mostram para a gente? Mostra que, embora a VNS talvez nunca seja a primeira escolha para tratar uma depressão, ela é uma alternativa muito viável e até eficaz como tratamento complementar em casos de depressão crônica, resistente ou refratária. Então, para fechar esse assunto, essa apresentação, como a gente percebe, né, nessa e em outras apresentações do simpósio, desse seminário, o campo da neuromodulação ainda está evoluindo bastante, né? E com muitos outros estudos, a gente pode descobrir novos benefícios, no nosso caso, da estimulação do nervo vago, né? Em áreas como controle de estresse, tratamento de ansiedade, e até mesmo melhora do bem-estar como uma forma geral. Então, a integração da TVNS com outras abordagens terapêuticas, como mudança nutricional, técnicas de relaxamento, também pode abrir bastante portas para tratamentos mais completos e personalizados no futuro. E aqui eu trouxe um pouco das referências que eu utilizei para fazer esse trabalho. Espero que vocês tenham gostado desse tema, tenham interesse em pesquisar mais e espero que gostem também dos outros temas e obrigada pela atenção.